Boa noite. Aqueles que estão nos assistindo, senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui no Facebook, Gilberto Natalini SP, e também estamos pelo site nataline.com.br. Agradeço muito a presença de vocês, os que estão agora nos assistindo, e também aqueles que poderão nos assistir depois na reprodução dessa conversa que nós vamos ter. Eu tomei a liberdade de voltar aqui para conversar com vocês por conta de um assunto que temos tratado já há algum tempo, através do meu mandato na Câmara Municipal de São Paulo. Nós fizemos um levantamento junto com a nossa equipe, nossa assessoria, assessores que se dedicaram muito a fazer esse estudo sobre a derrubada das matas remanescentes, da Mata Atlântica remanescente da cidade de São Paulo. Isso vem acontecendo já há alguns anos, o recrudescimento dessa derrubada, porque isso aconteceu durante décadas, depois teve uma paralisação, houve uma certa preservação das matas remanescentes e, alguns 4, 5 anos atrás, recomeçou a haver essa derrubada, esse desmate. Quem é que está fazendo essa derrubada? Quem está fazendo essa derrubada são grupos criminosos, são quadrilhas criminosas que estão se apossando da terra, ou comprando a preço barato, ou tomando terra de pessoas que já não cuidavam mais daquelas áreas, ou mesmo invadindo terras do governo, terras que pertencem ao governo federal, ao INCRA e a outras instituições públicas. Essas quadrilhas, elas desmatam, elas entram, desmatam, loteiam, vendem os lotes, obviamente, sem ter nenhuma autorização do poder público, sem ter nenhuma licença, sem ter nenhuma ordem oficial, uma ordem legal. Isso tudo é feito de maneira absolutamente ilegal, clandestina, criminosa. No ano passado, em agosto do ano passado, o nosso mandato lançou um dossiê, o dossiê número 1, que fazia a denúncia do que estava acontecendo. Foi um estudo que nós fizemos através do nosso gabinete, tivemos apoio de algumas pessoas de fora, mas fundamentalmente a equipe do gabinete, uma equipe muito dedicada, estudou o que estava acontecendo na cidade. Estudou de maneira muito bem estudada. E aquele dossiê número 1, de agosto do ano passado, nós indicamos 90 áreas de desmatamento, aproximadamente 3,5 milhões de metros quadrados, 550 mil árvores tinham sido derrubadas e cerca de aproximadamente 25 mil lotes tinham sido produzidos e estavam sendo vendidos, oferecidos publicamente nas regiões, através de imobiliárias fantasmas, imobiliárias que em terminais de ônibus, em praças públicas, na internet, enfim. Nós denunciamos isso e pedimos ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal medidas que pudessem coibir, impedir, reprimir essa atitude criminosa. Pedimos também ao Ministério Público Estadual de São Paulo e entramos com uma ação judicial na 14ª Vara da Fazenda, aqui na cidade de São Paulo, isso posteriormente, alguns meses depois da nossa apresentação do dossiê, solicitando que a Justiça obrigasse o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo a tomarem atitudes para impedir. Qual é a nossa preocupação?
a nossa preocupação é a mesma preocupação sua. Nós estamos vendo o crime derrubar as árvores, o crime vender as áreas e, fundamentalmente, isso está acontecendo em boa parte na Zona Sul de São Paulo, uma grande quantidade de áreas na Zona Sul de São Paulo, justamente nas áreas que produzem água, que abastecem as represas Guarapiranga e Billings, que são as duas represas que servem água para milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Os cálculos que existem dizem em torno de 4 milhões de pessoas bebem da água dessa represa de Guarapiranga, que fica aqui na região de Santo Amaro, Capela do Socorro, Boimirim, essa região sul de São Paulo. Muito bem. O tempo foi passando, nós fomos denunciando, cobrando, denunciando. Eu pedi uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo. A CPI me foi negada, não tive maioria de 28 colegas vereadores que aceitassem aprovar a CPI, que tem poder de investigação como polícia, que pode dar ordem de prisão, que tem poder de polícia, uma CPI. Me foi negado esse pedido pela Câmara Municipal de São Paulo, por pressão da maioria governista, do prefeito da cidade. O prefeito Bruno Covas e o governador João Dória, eles têm muito que explicar ao povo de São Paulo por que eles não estão agindo da maneira como deve ser feito para impedir essa ação criminosa. Bom, chegou agora em abril desse ano, nossa equipe continuou trabalhando, continuou produzindo, continuou acompanhando, continuamos recebendo denúncia, e a nossa equipe produziu o dossiê número 2, segunda edição, está aqui. Esse calhamaço aqui, e mais, são 450 páginas de estudo e mais 250 páginas de anexos que nós não imprimimos por questões ambientais, por economia de papel. Mas aqui está o segundo dossiê. Nesse segundo dossiê, tudo praticamente dobrou. Dobrou o número de árvores, que eram de 550 mil, passou para 1.300.000 árvores, quando nós lançamos aqui em abril desse ano, de 2020. Aumentou o número de lotes, de cerca de 25 mil para 48 mil lotes, tudo calculado direitinho, uma coisa bem feita, não existe nenhuma invenção nesse documento, é tudo estudado minuciosamente, comprovado. Nós tivemos ação por terra, nós tivemos ação por drone, nós tivemos ação por satélite, nós contratamos peritos para tratar da questão da água, nós fizemos um trabalho muito bem feito, incontestável. Tanto é que até hoje ninguém do governo contestou, ninguém duvidou do que nós colocamos no documento. E dobrou também, quase dobrou o número de áreas, de 90 áreas que existiam em agosto do ano passado no primeiro dossiê, passou para 160 áreas de desmatamento. E aqui na região dos mananciais, então, o ataque tem sido brutal. Nós continuamos pedindo ao senhor prefeito, Bruno Covas, ao senhor governador João Dória, escrevi ao presidente da República, ao ministro do Meio Ambiente, mandei uma carta ao ministro da Justiça, como é crime organizado, eu pedi ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal pudesse intervir, uma vez que a Polícia Estadual não consegue fazer o trabalho e conter, e nem a Guarda Civil Metropolitana. Eu quero dizer aqui que há um esforço de parte importante da Guarda Civil Metropolitana Ambiental em ajudar a fazer a repressão, mas é absolutamente insuficiente. Nós estamos perdendo a guerra para as quadrilhas de criminosos que estão devastando o resto de mata que tem na cidade e que também estão loteando e vendendo em cima das áreas de mananciais,
em cima das nascentes de São Paulo. Há casos emblemáticos, como, por exemplo, o sítio Irma, como, por exemplo, lá a Estrada do Jaceguava, como, por exemplo, a Estrada do Chimite, nas regiões de Parelheiros, Capela do Socorro, Grajaú e região do Boi-Mirim, tudo em torno da represa, nós temos tudo documentado. Como o governo municipal, prefeito Bruno Covas, o governo estadual, governador João Dória, os seus secretários e os seus assessores, auxiliares, quer dizer, o corpo do governo municipal, estadual e o governo federal, nenhum dos três entes da federação nos deram resposta, nossos ofícios não têm sido respondidos. Por quê? Porque eles não têm o que nos responder. Eles não têm o que nos responder, não tem ação prática, concreta, coordenada, firme, ação de pulso de governo para impedir esse crime socioambiental que está existindo em São Paulo. Eu tenho denunciado, continuo falando, continuo pedindo, falo na Câmara quase toda semana. Por quê? Porque eu sei que o que está em jogo, além das árvores, além da biodiversidade, além da fauna que vive nessas áreas de mata, está em jogo a produção de água, o abastecimento de água da cidade de São Paulo. Está em jogo, está ameaçado por essa ação de desmatamento e de assoreamento e contaminação das nascentes que compõem a represa de Guarapiranga e a represa Bíblia. Dessa maneira, meus amigos, minhas amigas, eu resolvi tomar uma atitude de fazer um apelo para fora do Brasil. Para fora do Brasil. Então, nós fizemos uma lista de mais de 600 pessoas, entre governos de países da Europa e da América e outros países, governos, entre instituições internacionais, como a Comissão de Direitos Humanos da ONU, como o Parlamento Europeu, enfim, instituições que são entre países, né, organizações entre países, a ONU, e também entre organizações não governamentais da sociedade civil, são muitas que existem, que lutam pela preservação do planeta, e também com personalidades internacionais que têm algum compromisso com a preservação das matas e das águas, enfim, algum compromisso ambiental fora e dentro do Brasil. Dessa maneira, eu estou aqui hoje, tomando o tempo de vocês, para apresentar o dossiê que nós preparamos em inglês. É a segunda edição, traduzido para inglês, está aqui, e eu vou encaminhar isso, obviamente, via internet, né, o encaminhamento via internet, para essas 600 e tantas pessoas, né, que nós listamos, e também vamos encaminhar também para pessoas dentro do Brasil, que tenham relações com outras instituições que, por acaso, nós não conseguimos atingir com a nossa lista. E estamos apelando, o dossiê tem aqui uma carta introdutória, onde a gente apela, né? Depois amanhã nós vamos colocar isso tudo, vamos dar publicidade a isso aqui, onde a gente apela para que haja que as pessoas olhem com carinho o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Muito se fala da Amazônia, muito se fala da devastação da floresta amazônica, e isso é muito importante falar. O governo brasileiro tomou um tranco, mas um tranco para valer, das grandes corporações internacionais e nacionais, tanto é que agora o vice-presidente está aí todo preocupado em agir, em fazer, em dar resposta, porque estava atingindo os investimentos em dinheiro dessas grandes corporações no Brasil. Eles não estavam querendo investir no Brasil. Muito se fala disso e é preciso falar. A Amazônia faz a regulação das águas, do clima, da biodiversidade do mundo. Do mundo. Mas também é preciso olhar aqui para a nossa cidade, para a nossa metrópole,
Por quê? Porque aquilo que tem acontecido na Amazônia está acontecendo aqui de uma maneira muito mais brutal, muito mais intensa, em tamanho menor. Porque é claro que as florestas aqui na cidade são muito menores em proporção do que a floresta amazônica. Mas a importância dessas florestas aqui, urbanas de São Paulo, para a qualidade de vida da nossa população, dos 12 milhões de pessoas que moram aqui, e também a importância dessas matas remanescentes, em particular da Zona Sul de São Paulo, na produção de água. Se vocês quiserem nos acompanhar, nós vamos lá mostrar o tamanho das nascentes que estão sendo atingidas por esse desmatamento. É uma covardia que os criminosos estão fazendo. E o nosso cálculo, senhoras e senhores, é que se eles venderem todos os 40 mil lotes que eles estão preparando, eles vão arrecadar 2 bilhões de reais na venda desses lotes. Por baixo. Ou seja, o problema é muito, muito, muito grave. E eu não tenho mais como fazer essa luta, a não ser apelar agora para forças exteriores e apelar para você que está nos ouvindo, que pode se indignar, que pode mandar recados ao prefeito, ao governador, tomar alguma iniciativa, fazer algum movimento. E também nós temos um abaixo-assinado que nós colocamos aí na internet, está lá no nosso site, tanto o dossiê 1, como o dossiê 2, como o dossiê em inglês, está lá no site à disposição, nataline.com.br. Está lá para você baixar, para você ler, para você ver o que eu estou falando e tomar ciência do que nós estamos denunciando. Para nos ajudar agora, como a gente sabe que tem pessoas de fora que estão nos assistindo, e eu sei porque recebi essa notícia, eu vou pedir para o nosso assessor, Leonardo Magrio, fazer uma colocação agora, uma explanação em inglês, curta, mas em inglês, para que as pessoas que não entendem em português possam entender agora o Leonardo com essa tradução, um resumo disso que eu estou falando em inglês. Por favor, Leonardo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Good night. Hello, thanks for being here with us tonight. The moment that we urgently need a massive effort to reverse global warming and protect humanity and the natural world from collapse, and 11,000 scientists and more than 150 countries have declared climate emergency, we come to your presence tonight to bring this serious charge of devastation of the Atlantic forest in the city of São Paulo. The temperature in São Paulo suffered an increase of 3 degrees Celsius in the last 50 years. To the scientists, the best answer to the problem, the fastest and the most efficient, is the planting of trees. But the reality here in São Paulo is totally different. The second edition of Dossier, produced by our working office on the Municipal City Council of São Paulo, points out the systematic knockdown of 100,000 of trees. Satellite images from the last 60 years show the destructions. Photographs of before and after leave no doubt. The suppression of the vegetation cover reaches very serious rates, especially in the South Zone, region of environmental protection, where are the Billings and Guarapiranga dams, responsible for the water supply of millions of people. Overall, 7.2 million of square meters of Atlantic rainforest were destroyed in the last 60 years. Responsible for the devastation, criminal organizations implemented clandestine allotments and sell them illegally without the local authorities take any actions to stop the irregular transactions. If nothing is done, our studies estimate that another 8.5 million of square meters are going to be destroyed in the next few years. The increase of devastated areas between the first and second editions of Dossier is terrifying. In less than a year, increase from 19 devastated areas to 160 devastated areas, from 3 million of square meters to
2.7 million, from 1 billion reais income due to the sale of lots to 2 billion reais. In 2019, Natalini required a parliamentary committee inquiry to investigate the devastation. However, have not allowed, whose verification work would certainly link the Atlantic rainforest destruction with economic goals from criminal organizations. Also, in 2019, we went to the court to request for the inspection to be immediately resumed in these areas of water source. Besides that, we are organizing an undersigning that today have more than 1,000 subscriptions. We will send this charge to more than 600 international organizations, especially the United Nations. We count on to your support to denounce these very serious environmental crimes and to put in place the necessary democratic pressure so that governments take effective measures as a matter of urgency. Sorry. For those interested, the full dossier will be available tomorrow on your website link, nataline.com.br. Good night. Nataline, é com você. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado pela sua colaboração aqui. Nós vamos caminhando para a finalização, mas eu queria aqui dizer a vocês que essa não tem sido uma luta fácil. Não tem sido uma luta fácil. As forças de destruição das matas remanescentes, das áreas de mananciais, da produção de água para a cidade de São Paulo são poderosas. Não sei quais são as interligações que existem, mas há. Nós pedimos, inclusive, denunciamos o Ministério Público Estadual, fizemos uma denúncia pública da devastação e uma denúncia, vamos dizer assim, sigilosa, das informações que nós temos a respeito de como agem esses devastadores. Nossa obrigação é lutar para preservar. Por quê? Porque ninguém vive sem água. Ninguém vive sem água. Eu estou aqui conversando com vocês, o copo d'água está aqui. Ninguém vive sem água. E o que estão fazendo é colocando as gerações futuras na ameaça de não ter água para usar, para beber, para tomar banho, para cozinhar. As represas, elas vivem desses mananciais. Não é só de chuva. Pelo contrário, a chuva ajuda no verão. Mas fora do verão, são 6 córregos que formam a Guarapiranga, até riozinhos, são córregos bem encorpados, e dezenas, centenas ou milhares de pequenas olhos d'água que nascem de dentro dessas matas. Nós temos estudo técnico sobre isso. Infelizmente, todo o nosso apelo, toda a nossa luta não tem tido resposta, eu repito, nem do senhor prefeito da cidade, nem do senhor governador de estado e os seus secretários municipais e secretários estaduais, nem dos órgãos a resposta dos órgãos judiciais é uma resposta lenta, e enquanto eles demoram para fazer tomar as suas atitudes, são milhares de árvores que vão para o chão. Todo dia a gente recebe 3 ou 4 denúncias novas, todo santo dia, todo dia, e a gente encaminha para providências da prefeitura. Encaminhamos para providências da prefeitura, só que a prefeitura e o governo do estado estão perdendo, não estão agindo do tamanho certo, da maneira certa, na hora certa, para prender essas quadrilhas, acabar com isso, acabar com essa devastação. Quero dizer aqui que nós não temos nada contra a necessidade de morar do povo. Pelo contrário, essa luta nossa não é contra as pessoas que precisam morar. O que tem que haver é política pública para ter local para as pessoas morarem, mas não em cima das matas e não em cima das nascentes de água
que abastece uma cidade do tamanho de São Paulo. Eu volto aqui a trazer o dossiê, nós estamos encaminhando. Amanhã nós colocaremos, hoje mesmo já vai estar no nosso site, nataline.com.br. Lá no site você tem todas as informações e também nós vamos mandar via e-mail para essas autoridades internacionais, para essas pessoas, e também nós vamos fazer uma distribuição farta através do Facebook, Gilberto Natalini SP, através também do WhatsApp, e continuar divulgando. A imprensa, algumas vezes, tem dado destaque a essa denúncia, os grandes jornais, as grandes redes de televisão, têm, muitas vezes, dado destaque e colocado essas denúncias em suas primeiras páginas. Nem assim o governo tem agido. Fica aqui a minha indignação, como cidadão dessa cidade, como médico, sei da importância da qualidade de vida na saúde das pessoas, da água, do ar, e também a minha indignação como vereador de 5 mandatos na cidade de São Paulo, vereador do Partido Verde aqui na cidade de São Paulo. Peço a você ajuda. Como você pode nos ajudar? Primeiro, se informando do que nós estamos falando, olhando o material, analisando, depois emitindo a sua opinião, passando o material para outras pessoas, cobrando dos governantes. Se quiser contato comigo, pode fazer o contato via e-mail, nataline@nataline.com.br, nataline@nataline.com.br, Nataline com um L e com I no fim. Ou via WhatsApp. Nosso WhatsApp de contato é 95814-0140. 95814-0140. Peço desculpas por trazer essa questão mais uma vez. Peço desculpas de não ser um assunto agradável. É uma denúncia grave, muito séria, que envolve a vida de milhões de pessoas nessa cidade, mas eu tenho que cumprir a minha obrigação. E eu estou fazendo isso com todo o esforço, junto com a nossa equipe. Muito obrigado, boa noite a você, e a luta continua, até que a gente tenha uma solução para isso. Um abraço.